Bom, de volta com a LDB, sem mais delongas, vamos para o artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, e a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Vamos lá. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para o atendimento no disposto nesse artigo. Então é o seguinte: o artigo está dizendo que cada sistema de ensino vai deliberar sobre o número de alunos e professor em cada sala, a carga horária desse professor, desses alunos e as condições materiais do estabelecimento. Claro, obviamente, obedecendo às normas gerais. Mas vamos para o artigo 26. Os currículos da educação infantil, presta atenção, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, os três, educação básica em geral, devem ter base nacional comum. Hoje a gente tem, né? BNCC, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Presta atenção nisso aqui. A BNCC ela tem a formação básica comum, geral, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é para todo o país, e tem uma parte diversificada. Essa parte diversificada, ela depende do local. Ela vai de acordo com as características regionais, as características locais e da sociedade, da cultura, da economia, dos educandos daquele local. E como que funciona isso? Ela funciona. A parte diversificada, ela pode ser imposta, colocada, deve ser colocada, né, no currículo, pelo sistema de ensino, seja ele municipal, estadual, federal, não importa, e também pelo estabelecimento escolar. As escolas também podem colocar a parte diversificada de acordo com as peculiaridades locais, tá bom? Com as características regionais, características da sociedade, da cultura, da economia dos estudantes, das características que envolvem aquele grupo de estudantes, tá? Tanto o sistema de ensino quanto a unidade escolar, neste caso aqui chamado instituições de ensino. Parágrafo primeiro. Os currículos a que se refere o CAPT devem abranger obrigatoriamente, lembra disso, a BNCC é obrigatória, é norma obrigatória, é norma. Se é norma, é obrigatório, né? Redundante aqui. É obrigatório. O estudo nestes currículos, então, tem que ter língua portuguesa e matemática, conhecimento do mundo físico e natural e também realidade social e política, especialmente no país. Aqui a gente tem lá as quatro áreas. Não vou falar de BNCC agora profundamente, mas temos as quatro áreas, que são linguagens, que são ciências humanas e sociais aplicadas, em alguns casos só ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Isso aí é obrigatório ter. E tem, né? Parágrafo segundo, o ensino de arte, presta atenção. Ensino de arte, especialmente em suas expressões regionais. Então, o ensino de arte precisa, especialmente em expressões regionais. Arte não é uma coisa só grandona, mundial, não. Cada região, cada local tem as suas expressões artísticas, suas danças típicas. Essa arte constituirá componente obrigatório na educação básica. Presta atenção. A arte, então, é em toda a educação básica. Aqui não está falando de educação básica obrigatória, não. Aqui não está falando de ensino fundamental e ensino médio, não. Aqui está falando que é obrigatório a arte, especialmente em suas expressões regionais, em toda a educação básica, do 0 aos 17 anos, então. É obrigatório, é componente curricular obrigatório a arte. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório também. Educação física também é obrigatório, tá bom? Na educação básica toda, do primeiro, do zero aninho, eita, zero eu exagerei, mas não importa, a educação básica toda, pega então a creche, claro, e vai até os 17 anos de idade. É obrigatório, só que a educação física tem as suas peculiaridades. A prática, ou seja, a aula de educação física prática, futebol, vôlei, aquela lá que o aluno movimenta, sua bonitinho, ela é facultativa a alguns alunos. Quais alunos? Aquele aluno que cumpra jornadas de trabalho igual ou superior a 6 horas. O aluno tem 16 anos lá e trabalha 6 horas fora.
depois da escola. Ele pode ou não fazer educação física. Dentro de sala ele é obrigatório. Agora, a prática, presta atenção, meu querido aluno, a prática da educação física que é facultativa. Não é a matéria, não. A matéria é obrigatória, ela é integrada à proposta pedagógica da escola, o componente é obrigatório, mas a prática é facultativa para alguns alunos. Primeiro, para aquele que trabalha 6 ou mais horas. Segundo, para quem tem mais de 30 anos. Terceiro, para quem estiver prestando serviço militar inicial ou situação similar, estando obrigado à prática da educação física. Então, esse já não é obrigado a fazer na escola também. E amparado pelo Decreto-Lei 1420/69. Rapaz, eu não sei, eu não lembro mais. Esqueci, mas nós não vamos voltar nesse decreto, não. Salvo engano, esse decreto trata daquelas pessoas com comorbidades, tá bom? Salvo engano. Pensando bem, salvo engano, nada. Vamos entrar nisso aqui de uma vez para esclarecer isso aqui. O decreto-lei, ele trata, então, são considerados merecedores de tratamento excepcional os alunos de qualquer nível de ensino, portadores. Nossa, esse texto antigo é de amargar, hein? Por exemplo, então, vamos lá. Esses alunos aqui não têm obrigação, comorbidades em geral, não têm obrigação de fazer a prática da educação física, que são alunos com doenças, infecções, traumatismo, condições mórbidas, determinando distúrbios agudos. Então tá, não vai entrar nisso aqui não, mas são esses alunos com duração. Nananã, eita, poxa. Tá, alunos com comorbidades em geral também têm o direito de não fazer educação física, a prática da educação física, tá bom? E quem tenha prole, ou seja, quem tenha filhos. Parágrafo 4º, o ensino de história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas, etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Então, o Brasil é um país muito misturado. Vieram para cá povos de diferentes partes do mundo. E o ensino, então, precisa valorizar isso, porque o ensino, até um certo período, valorizava só a história do Brasil, levando em conta as contribuições dos europeus. Então, a gente chegou à conclusão que, me ajuda aí, né? Não é só contribuição de europeu, não. A formação da cultura, da identidade brasileira, tem todos esses povos aqui, ó. Matrizes indígenas, africana e europeia. São os três principais grupos que a história do Brasil vai abordar, que vai levar em conta. E parágrafo 5º, no currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Segundo a LDB, é obrigatório, então, a partir do 6º ano, ter língua inglesa. É assim que funciona, para quem já está na escola já sabe como é isso. As artes visuais, dança, música, teatro, são linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2 desse artigo. Estamos falando, então, de quê? Da arte. Ah, é? Quer saber? Quer ver de novo? Tá aqui, ó. Parágrafo 2º, ensino de arte contempla tudo isso aqui. A arte não é uma coisa só, né, pessoal? A arte, ela trabalha também, ó. Artes visuais, dança, música, teatro, tudo isso são linguagens que fazem parte do componente curricular arte. A integralização curricular deverá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais que trata o caput. Temas transversais, vamos voltar no caput aqui, para ficar bem claro. Os temas transversais, eles são obrigatórios na educação. E aí, que temas transversais são esses? Tá aqui, ó. Ensino para a parte de escada. Eita, bagunçando meu coreto aqui, ó. Os temas transversais não são especificados na LDB, tá? Desculpa aí. Eles estão lá na BNCC, nos parâmetros curriculares, que não eram obrigatórios, mas também desde 1997. E a gente pode ou não vir a estudar os temas transversais, de acordo com o edital. O edital passado, de 2023, pediu os temas transversais: educação ambiental, educação para a saúde, tem vários temas transversais ali, mas essa parte está mais específica. A gente vai esperar o edital para tratar disso, tá bom? Mas sim, dentro dessa organização curricular, os temas transversais precisam estar presentes. Um exemplo de tema transversal
a história, por exemplo, o dia, a história dos povos, a matriz africana, dos povos indígenas, fazem parte desses temas transversais. Vamos continuando aqui. Isso aqui é quase ninguém cumpre, tá? Ou cumpre até demais, até além disso. A exibição de filmes de produção nacional, isso aqui é para fomentar a produção nacional, constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Então, toda escola precisa obrigatoriamente colocar em seu componente curricular a exibição de filmes nacionais, de produção nacional, com essa carga horária mínima de 2 horas mensais. Então, filme faz parte, filme nacional é obrigatório. Se a sua escola não está cumprindo isso, está desrespeitando a LDB. Parágrafo 9º. Conteúdos relativos aos direitos humanos, outro exemplo de tema transversal, direitos humanos, prevenção de todas as formas de violência contra a criança e adolescente e a mulher são incluídos como temas transversais. Poxa, acabei de falar. Nos currículos de que trata o caput desse artigo. Observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e a distribuição de material didático adequado a cada nível. Então, temas transversais são obrigatórios. Parágrafo 9º. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais. Só aqui, na LDB, antes, os PCNs já tratavam disso de forma opcional. Agora a LDB e a BNCC deixa claro que é obrigatório. E aqui já foi incluindo emendas à lei mostrando quais temas foram incluídos. Aqui eu já deixei claro, os direitos humanos, tem também o direito das pessoas idosas, prevenção de formas de violência contra a criança e adolescente, contra a mulher, isso tudo é tema transversal que foi colocado na educação a partir de um determinado período que aqui não vem ao caso. Educação alimentar e nutricional também, hoje é tema transversal. A inclusão, parágrafo 10, desculpa, a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá, na verdade, de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo pelo Ministro da Educação, pelo Ministro de Estado de Educação. Ao Conselho Nacional de Educação trabalhando, tá vendo? Você não pode incluir um novo currículo obrigatório na Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, sem antes a aprovação do CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, e sem antes também ter a homologação do Ministro da Educação, seja ele qual for. Parágrafo 11. A educação digital, aquela lá que a gente falou dos princípios, que é obrigatória a partir de agora, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. Então, a educação digital hoje é obrigatória, tá bom? E ela faz parte, é componente curricular do ensino fundamental e médio, não do infantil não, tá? Do fundamental e médio, o artigo 26A. Isso aqui foi colocado em primeiro lugar lá em 2009, depois foi reescrito em 2010, salvo engano, não importa, mas isso aqui é importantíssimo, que cobra nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio públicos e privados, ou seja, todos os estabelecimentos de ensino fundamental e médio, privado, público, não importa, é obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. A primeira emenda falava só da cultura afro-brasileira e depois a segunda emenda colocou a história da cultura afro-brasileira e indígena. Então, todas as escolas de ensino fundamental e médio precisam ensinar, precisam ter o estudo da história da cultura afro-brasileira, desculpa, e indígena. E, parágrafo 1º, o conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos. Isso aqui caiu na última prova. Muita gente ficou pensando, será? Pois é. A luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil. A cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social,
econômica e política pertinentes à história do Brasil. Presta atenção nesse artigo 26, que isso cai. Isso é novo. Isso não é tão novo, mas é importante, muito importante. Os estudos, então, o conteúdo programático desses estudos da história e a cultura da população afro-brasileira indígena, ela precisa ser feita em todas as escolas, em todos os estabelecimentos oficiais de ensino, sejam eles públicos ou privados, tá? E aí vem contando a história da África, precisa valorizar o estudo da história da África e dos africanos. A luta, por isso que Zumbi dos Palmares tem um estudo focado, porque houve um quilombo que lutou contra a repressão. E por que foi incluído isso? Porque até então, até anos atrás, até décadas atrás, só se ensinava, já falei isso nessa mesma aula, a história do Brasil a partir da visão europeia. Aí não rola, né? No Brasil, a gente teve a fundação da sua cultura baseada nesse movimento triste chamado escravidão. Mas a cultura está toda ligada entre pessoas de origem europeia, pessoas de origem africana e os originários da nossa terra. Tem que levar em conta, é obrigatório, tá? Parágrafo 2º, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas, que agora são obrigados em todos os estabelecimentos de ensino de educação fundamental, de ensino fundamental e ensino médio, serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Em especial, presta atenção nisso aqui, precisa se ensinar então em todos os componentes, a cultura, a história e cultura afro-brasileira. Só que em especial, precisa ser ensinado nas áreas de educação artística, ou seja, lá na componente arte, e literatura, aí componente arte também, língua portuguesa, e histórias brasileiras, ou seja, componente de história também, em especial esses três. Só que no currículo todo precisa trabalhar essa temática. Artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Diretrizes, eu já falei, são caminhos a serem seguidos, são as direções, os conteúdos então curriculares, hoje chamados de componentes curriculares da educação básica, eles precisam observar essas diretrizes, esses caminhos, essas direções. Quais? A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e da ordem democrática. 2. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Orientação para o trabalho, fique atento, ó, orientação para o trabalho, não para o mercado de trabalho. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. A queimada lá, bonitinho aqui, ó. Presta atenção. Lá no ensino médio, quando a gente tratar da educação tecnológica, educação, na verdade, profissional e tecnológica, aí vai haver orientação para o mercado de trabalho. Mas na educação básica comum, nos currículos da educação básica, que é o que eu estou dizendo aqui, ó, eles não trabalham com orientação para o mercado de trabalho, não. Mas o ensino médio técnico, esse sim, tecnológico sim. Mas aqui estamos falando dos currículos da educação básica. Esses orientam para o trabalho, promovem o desporto educacional e o apoio às práticas desportivas não formais. Eles consideram as condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento e eles divulgam, claro, eles difundem esses valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Vamos então para o artigo 28? Bora para ele. Na oferta de educação básica para a população rural, que são as escolas do campo, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente. Aqui é o seguinte: para a educação do campo, a gente precisa fazer um sistema que adapte à sua situação, à vida rural. Então, precisa de ter currículos adaptados, precisa de ter até calendário adaptado em algumas situações adequado a essas peculiaridades. Primeiro, para a educação no campo, ó, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades dos interesses e alunos das escolas do campo, com possibilidade de uso
dentre outras da pedagogia da alternância. A gente tem em Minas Gerais a pedagogia da alternância, desculpa, somente nas escolas comunitárias, somente não. Pelo menos assim, nas escolas estaduais, nas escolas públicas, a gente, pelo menos na minha região, não tem. Se na sua tem, não sei. Aqui a gente tem a escola comunitária, com essa pedagogia da alternância, que são chamadas as chamadas EFAs, Escolas Família Agrícola. Pode haver. O ideal é que tenha para as escolas do campo, tá bom? E segundo, a organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Terceiro, adequação à natureza do trabalho na zona rural. Então, quem atende realmente esse artigo 28 na nossa região, a região da SRE, Manhuaçu, são as EFAs. As escolas estaduais e municipais, em geral, não têm essa pedagogia da alternância, que é uma forma que está deixando claro que é uma oferta de educação básica para a população rural, ele, ela não existe aqui. Geralmente existe só com a escola comunitária família agrícola. Continuamos. O parágrafo único desse artigo 28, desculpa, diz: o fechamento das escolas do campo, indígenas e quilombolas, opa, voltando aqui, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Então, o fechamento de uma escola do campo indígena ou quilombola, ela não pode ser assim, ah, tá, tem pouco aluno, vamos fechar. Não, não é assim não. Primeiro você vai ver o órgão normativo e ver a manifestação dele com relação ao fechamento ou não daquela escola. E a partir disso, para que haja essa recomendação, precisa se considerar primeiro que tenha uma justificativa bem de acordo ali da Secretaria de Educação. A Secretaria quer fechar, mas o órgão normativo vai dar aquela olhada. Aí pode ser o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, pode ser o Conselho Estadual de Educação. E aí vai ser feita também uma análise do diagnóstico do impacto. É assim, não é só chegar e fechar, não. Vai ver se aquela escola, ah, mas tem pouco aluno, mas e o impacto para aquela população? Como será? E a partir daí, a manifestação também da comunidade escolar precisa ser ouvida. Se a comunidade escolar bater o pé, não, a escola quilombola aqui está atendendo e, do contrário, os alunos vão ter que estudar numa distância muito longe, a escola mais próxima é muito distante, tem que levar em conta então. Não é a escola rural, a escola do campo, as escolas indígenas, as escolas, no caso, rurais, do campo, desculpa, indígenas e quilombolas, tem todo um processo mais burocrático para que sejam fechadas para evitar prejuízo para essas populações. Educação infantil. Pessoal, educação infantil, para o nosso concurso, ela, a chance de cair questões é menor. Porque educação infantil, como você já sabe, não é incumbência do Estado. Porém, a gente vai fazer uma lida aqui, até para você não cair em pegadinha. Você sabendo o que tem na educação infantil, você é da educação infantil. Se perguntar lá e colocar um desses itens na educação do ensino fundamental e médio, você sabe que está errado. Então vamos lá, aqui é uma leitura rápida, você volta a ler isso aqui, tá bom? Artigo 29. Educação infantil, primeira etapa, já começa por aí. Primeira etapa da educação básica. A educação infantil é óbvio que é a primeira etapa. Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade. Ficou fácil, né, pessoal? Até 5 anos a educação infantil. Em seus aspectos, quais aspectos? Físico, psicológico, intelectual e social, contemplando a ação da família e da complementando, desculpa, a ação da família e da comunidade. A educação infantil, artigo 30, será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Então, creche até 3 anos, tá bom? E pré-escolas para crianças de 4 e 5 anos. Perfeito? São fases ali fácil, né, pessoal? Educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: avaliação mediante acompanhamento e registro. Avaliação na educação infantil é isso aqui, tá? É acompanhamento e registro só do desenvolvimento das crianças sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Lembra que eu te falei que não há classificação para o ensino fundamental? Mesmo que o aluno não desenvolveu dentro daquilo que o professor quer, a avaliação é só para acompanhamento e registro mesmo. Ainda assim, ele vai se promover, ele vai para
Não há esse negócio de promoção no na educação infantil, não. A carga horária da educação infantil é de 800 horas, distribuída do mesmo jeito da educação do ensino fundamental, em 200 dias letivos, tá bom? Em 200 dias de trabalho educacional. O atendimento à criança de no mínimo 4 horas diária precisa ter. Números são importantes para o seu concurso, hein? No mínimo, na educação infantil, tem que ter 4 horas diárias para o turno parcial. E para o turno integral, tem que ter no mínimo 7 horas diárias. Isso aqui vale para ensino fundamental também, tá? Fique atento. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar exigida. Esse controle de frequência, ele tem que acontecer, claro. E exige-se, diferente do ensino fundamental e médio, 60% do total de horas, tá bom? Aí, se ele não atingiu 60%, paciência, é preciso. Você chega no pai e fala, ô pai, ô mãe, ou responsável, não pode ficar deixando o pimpolho faltar desse jeito. Tem que ter 60% de presença ali, ó. Mas se o pai e a mãe não for, conserto tutelar, mas não vai resolver e tal. Não, não importa. A educação infantil é muito importante. E o número que está tratando aqui na LDB são de 200 dias normais e 800 horas, tranquilo. 4 horas diárias no turno parcial, 7 horas no turno integral, na jornada integral, e 60% da frequência é o que se exige aqui. Não vamos problematizar. 5. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Isso aqui, ó, é na avaliação lá. Lembra que está na avaliação dizendo que registra, ó, cadê? Tem avaliação é só para registro, acompanhamento e registro. Então, o registro é isso aqui, ó. Ele faz essa documentação. Ele é base para essa documentação para testar o desenvolvimento da criança. Agora, ensino fundamental. Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais detalhado, porque tem chance de cair, assim como o outro tinha, mas aqui a chance é maior. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, pública somente na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante. Vamos tratar do artigo 32 aqui. Primeiro, o ensino fundamental ele é obrigatório. Primeira coisa que você tem que saber. Ele é obrigatório, pronto, acabou. A educação infantil não é obrigatória, não, professor? É obrigatória a partir dos 4 anos. Antes não. E a duração do ensino fundamental é de 9 anos. Tá? Antes não era, antes era de 8. Hoje é 9 anos. Pronto. Não é mais nem menos. A duração normal de 9 anos. E ele é gratuito. O ensino fundamental é gratuito. Só que ele é gratuito onde? Somente na escola pública. A escola privada não necessariamente precisa fornecer educação gratuita, não, mas a pública, obrigatoriamente. Inicia-se aos 6 anos, isso aqui é padrão, inicia-se aos 6 anos e tem o objetivo de a formação básica do cidadão. Continuando. O desenvolvimento da capacidade de aprender. Só um minuto, voltando aqui. Isso mediante aqui. O desenvolvimento, dicção boa, hein? Da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Precisa que o aluno saia do ensino fundamental tendo o pleno desenvolvimento, o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. A gente sabe que, infelizmente, a gente ainda tem casos tristes que não fazem jus a esse texto, né? Mas, por lei, deveria acontecer. A escola, o Estado, os sistemas de ensino precisariam, obrigatoriamente, fazer esse aluno sair com pleno domínio da leitura, escrita e do cálculo do ensino médio. A compreensão, outra coisa que o ensino médio tem que dar. Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, desculpa, da tecnologia, das artes, dos valores em que se fundamenta a sociedade. Outra coisa que o aluno tem que ter proficiência ao sair do ensino fundamental, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Quarto, inciso quarto, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Parágrafo 1º é
facultado ao sistema de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. É facultado, então, ele pode ou não, de acordo com as suas vontades. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do procedimento do ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Progressão continuada é diferente de progressão parcial, tá? E os estabelecimentos de ensino eles podem adotar tanto a progressão parcial quanto a progressão continuada. Progressão continuada é um modelo de educação em que o aluno mantém um ciclo dentro de um ciclo de alfabetização. Em Minas Gerais chama-se ciclo de alfabetização, ciclo complementar. E ali dentro as defasagens precisam ser trabalhadas com mais ênfase para que esse aluno consiga acompanhar o que é ensinado para a turma ali, para que ele não fique em defasagem. Isso é progressão continuada. Houve muita progressão continuada na pandemia. Aí aconteceu até no ensino fundamental 2 que eles falam, né, que é nos finais, e também no ensino médio. Parágrafo 3º, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Isso aí a gente já falou em outro regramento na Constituição, em outros reglamentos. Sim, precisa ser ensinado em língua portuguesa. Só que há uma exceção. Qual? É assegurado às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Explicando isso aqui de novo. Ah, mas eu nunca vi, professor. Não, é porque você não viu a Constituição ainda, mas você vai ver. Ensina-se na escola, no ensino fundamental, em língua portuguesa. Ah, mas a escola lá em determinada cidade, todo mundo lá fala só espanhol, não importa. Tá no Brasil? Tá, então tem que ensinar em língua portuguesa. É somente assegurada às comunidades indígenas a utilização da sua língua materna e processos próprios de aprendizagem. Mas aí, segundo a Constituição, ele tem que ensinar em língua portuguesa e também, aí ele pode também utilizar as línguas maternas, mas a língua portuguesa tem que estar presente no ensino ali. Mas é a única exceção para esses povos de língua, esses povos nativos, no caso as comunidades indígenas. Para o resto não há exceção, tem que ensinar só em língua portuguesa. O ensino fundamental será presencial, então deixa claro que não pode ser à distância, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Então, o ensino fundamental ele é ministrado presencialmente. Ele só pode ser ministrado de outra forma como complementação da aprendizagem ou em situação catastrófica, como foi o caso da pandemia, né? Do contrário, não se aceita ensino fundamental à distância. Parágrafo 5º, o currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, como diretriz da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, estamos falando do ECA, tá? Que institui o ECA, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Então, o ensino fundamental precisa ter obrigatoriamente conteúdo que trata do direito das crianças e dos adolescentes. Isso aí é obrigado. E a produção e distribuição de material didático tem isso, é adequado e tem que ter isso. Nos livros, geralmente tem, nos livros distribuídos pelo Plano Nacional de Distribuição de livro didático. Parágrafo 6º. O estudo sobre símbolos nacionais também faz parte dos temas transversais nos currículos do ensino fundamental. O que são símbolos nacionais, professor? A bandeira, o hino, o brasão, tá? Estudo sobre isso é obrigatório e é tema transversal. O que é tema transversal? Transversal a gente sabe que pega na diagonal, não é isso? Então significa que esse estudo começa no ensino fundamental todo. Ele tem que abranger os currículos, os anos escolares, todos, os componentes, tem que estar presente em geral. Artigo 33, aqui destrincha o ensino religioso. Para quem já viu a aula de Constituição, lembra, mas aqui fala novamente sobre isso de forma bem detalhada. O ensino religioso, ele tem matrícula facultativa, tá? Você pode ou não matricular seu filho no ensino religioso na escola pública. É parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Aqui já temos informações importantes. É obrigatório ter
o ensino religioso na escola pública. É obrigatório ter o ensino religioso na escola pública. Só que a matrícula não é obrigatória, tá bom? Faz parte dos horários normais. O ensino religioso faz parte dos horários normais. É obrigatório na escola pública, mas a matrícula é simplesmente facultativa. Assegurando esse ensino religioso, é assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil. Vedadas. O que é vedadas, professor? Proibidas. Quaisquer formas de proselitismo. O que é isso? Um professor de educação religiosa não pode ensinar dentro da sala só os preceitos da sua religião. Se ele for católico, os preceitos da religião católica. Se ele for evangélico de alguma denominação, os preceitos da sua religião. Se ele for de uma religião de matriz africana, os preceitos da sua religião. Não. Tem que assegurar. Tá aqui, ó, respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil. Então ele tem que ensinar que todas as religiões dentro do currículo ali, tá bom? Proibida proselitismo. Beleza? Continuamos. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos de ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão de professores. Então, há uma forma própria de admissão de professores de ensino religioso. Claro que cada sistema de ensino vai determinar isso. Lembrando que estamos falando de educação pública, tá bom? Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos de ensino religioso. É o seguinte, para a definição desses currículos, para os conteúdos, componentes, tudo que está dentro do componente de ensino religioso, o sistema de ensino é preciso ouvir, então, a entidade civil constituída por diferentes denominações religiosas. Por isso que é, é o direito de todo mundo, cada um pode ter a sua religião ou não ter, e o sistema de ensino precisa, já que é obrigado a colocar ensino religioso, ouvir todas as denominações religiosas. Um adendo aqui, não está falando diretamente, mas vocês precisam saber. O ensino religioso, então, ele não é obrigatório para escolas privadas, desculpa, escolas privadas, confessionais, essas coisas. Não é obrigatório. Tudo que é privado não precisa ter educação religiosa. As públicas têm que ter. Só no ensino fundamental, tá? Ensino médio não tem educação religiosa, não. Ensino religioso, não. Na pública. Nas privadas, não precisam ter, mas podem ter. Inclusive no médio, se quiser. Mas aqui, se bem que não. Aqui não fala nada disso. O que acontece com o ensino religioso nessas escolas confessionais, escolas de alguma denominação religiosa? Lá dentro daquela escola, já que ela é privada, ela não precisaria ter ensino religioso, mas ela pode. E ela tendo, ela pode sim, dentro daquela escola, ter esse negócio aqui, ó. Proselitismo. Pode ter. Na pública não pode. Tem que ensinar todas as religiões. Mas numa escola presbiteriana, numa escola batista, numa escola, sei lá, de uma denominação qualquer, ela pode ter proselitismo, pode ensinar só o que está na religião dela. Ela não é obrigada, e se ela quiser ter, ela vai ter e ainda vai ensinar o que ela quiser ali dentro da religião dela, tá bom? É assim que funciona. E aí, lá dentro daquela escola, as regras dela. Se lá dentro daquela escola ela obrigar que o aluno seja matriculado no ensino religioso, a regra dela. Aí o aluno tem que ir, tá bom? Na pública, não. Na pública, até matrícula, se o aluno não quiser, o pai não precisa matricular aí, não. Artigo 34. Vou terminar aqui no ensino fundamental, tá bom? A jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Isso aqui a gente trata do ensino em tempo integral, mas isso aí não foi regulamentado e a gente está indo aí com as 4 horinhas. Tem que ter no mínimo 4 horas no ensino fundamental, tá bom? São ressalvados, acho, parágrafo 1º, os casos do ensino noturno e as formas alternativas de organização autorizadas pela lei. Então, noturno pode ter menos de 4 horas e outras formas alternativas de organização também pode ter menos de 4 horas diárias, tá bom? E o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral a critério do sistema de ensino. Então, isso aqui ainda está na fase de sonho, mas está aqui. Está dizendo que em algum momento precisa fazer isso.
Bom, pessoal, a gente finaliza hoje. A gente continua na próxima aula. Grande abraço e até mais.